Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou aqui me preparando. Daqui a pouco nós vamos iniciar a nossa primeira aula. A nossa primeira aula destas 4 aulas, onde eu vou falar sobre como potencializar as sessões, os atendimentos individuais. Daqui a pouco faltam 2 minutos aqui no meu relógio e eu quero saber de vocês aí qual é a expectativa. Vão colocando aí no chat qual é a expectativa, o que vocês esperam dessas 4 aulas. Já podem colocar aí comentários, perguntas. Tem toda uma equipe preparada para atendê-los durante as aulas, depois das aulas. Então, por favor, sintam-se à vontade aí para comentar, para fazer perguntas. Daqui a pouco, menos de 2 minutos, vamos iniciar. E hoje eu já vou começar a entregar para vocês ferramentas, técnicas, dicas, né? Tudo que tem a ver com os meus 20 anos de atendimentos individuais, tudo que eu experimentei, tudo que eu testei, tudo que eu errei, eu aprendi ao longo do tempo, e a gente só aprende com o tempo mesmo, que errar faz parte e é fundamental para o aprendizado. Então, se você quer saber também se você erra, se você é daquelas pessoas que erra, então você está comigo, certo? E deixa aí a tua pergunta, o teu comentário, a tua sugestão. Fica conectada, fica conectado conosco. Vai ser 1 hora, vai passar muito rápido. Nós preparamos, estamos aí há muito tempo preparando essa aula, assim como nós preparamos as próximas aulas. E você vai poder, então, participar ativamente. É uma aula ao vivo. Muitas vezes o pessoal faz, né, estes cursos, faz estes seminários gravados, que também funciona, eu sei, mas nada como a gente estar ao vivo, compartilhando a experiência, trocando informações, trocando ideias. Então, por favor, aproveitem essa noite que ela vai passar muito rápido. Daqui a pouco já são 21 horas, acabou, e aí a gente não vai mais conseguir essa noite. Então vamos lá, nós já começamos. Então, deixa eu colocar aqui. Tem mais 20 horas, é isso aí. Boa noite a todos, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Muito, muito obrigado por se inscreverem, por estarem aqui conosco nessa noite. Eu sei que o tempo de vocês é um tempo muito nobre e eu vou valorizar cada segundo dessa noite, cada minuto de tudo que nós vamos fazer aqui ao longo dessa noite, porque eu quero que você aproveite ao máximo. Eu te garanto, você vai participar desse encontro, você vai participar dos 4 encontros, das 4 noites, hoje, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, e você vai, do ponto de vista dos seus atendimentos, das suas sessões, você vai começar a fazer diferente. Meu nome é Marcos Brasil Moraes, eu sou diretor da Escola Livre, uma escola que tem 14 anos em formações em programação neurolinguística, hipnose e comunicação generativa. Também sou diretor da Academia Brasileira de Comunicação Generativa e hoje aqui à noite eu estou para compartilhar com vocês experiências, técnicas, um método para potencializar atendimentos. Eu estou falando aqui com quem? Eu imagino que eu esteja falando com coaches, eu imagino que eu esteja falando com psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Eu imagino que eu esteja aqui essa noite conversando com terapeutas, hipnólogos, programadores neurolinguísticos, enfim, profissionais de atendimentos individuais. Você que já está na carreira, você que está começando nessa carreira, seja bem-vinda, seja bem-vindo, ou você que está planejando daqui a pouco, né, quer hoje me conhecer, quer conhecer o método que eu vou compartilhar com você, e você quer saber como fazer a sua carreira ter sucesso, não só sucesso do ponto de vista financeiro, que é fundamental, importantíssimo, mas do ponto de vista pessoal, de realização. É isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu já vou começar aqui compartilhar slides, tá bom? Para dar a você conteúdo. Vamos lá, então, vamos lá. Aqui, olha só.
Então, esse é o título dessa nossa primeira aula, aula 1. O meu nome é Marcos Brasil, como eu já coloquei para vocês, e nossas aulas, esta aula 1, vai falar sobre como potencializar os seus atendimentos, assim como todas as outras aulas que foram planejadas. Cada aula está conectada com a outra, e no final, ao final das 4 aulas, você terá o quebra-cabeça. E você terá, ao longo dessa semana, nestas 4 noites, muitas ferramentas, muitas técnicas para, de fato, eu te garanto, você vai potencializar os seus atendimentos. Isso eu te garanto, me cobra lá no final. Claro, não adianta você participar hoje e vir na quinta e não participar na sexta. Não, venha hoje, né? Participe hoje ativamente, esteja aqui conosco, participe amanhã, terça-feira, no mesmo horário, participe na quinta-feira, quarta-feira a gente vai dar uma folga, participe na quinta e no fechamento. 4 aulas gratuitas e eu garanto, você vai mudar a forma de atender os seus clientes. Nosso planejamento da semana, então, esta aula de hoje, eu já vou começar a falar como tornar a concorrência irrelevante. Como assim, Marcos, tornar a concorrência irrelevante? Nós, quando estamos começando, ou em determinado momento da nossa carreira, nós ficamos muito preocupados com a concorrência. Eu atendo, pessoal, faço atendimentos individuais e mentoria com coaches, por exemplo, que vêm me procurar. E eles estão, muitas vezes, chocados. Como, Marcos, eu estudei tanto, eu investi 5, 10, 15, 30 mil em formação e hoje eu não consigo cobrar R$100 dos meus clientes, eu tenho que fazer sessões pro bono. Como é que eu faço, Marcos? Bom, como é que você faz? Torne-se um profissional diferenciado, faça o teu cliente olhar para o teu valor e não para o teu preço. Faça com que o cliente perceba que você é única, que você é único e que o teu método, a tua comunicação provoca um impacto de tal forma que ele não precisa procurar outro profissional. É sobre isso que nós estamos falando e eu vou aprofundar, obviamente, nessa noite. E vamos falar também de como potencializar as sessões com ferramentas e técnicas específicas. E esse assunto eu vou falar amanhã, terça-feira. Na quinta-feira, às 20 horas, como fechar sessões remuneradas no primeiro contato. Eu sei que muitos profissionais, muitas vezes, ou fazem e vivem dando sessões, fazendo os famosos pro bonos, né? Ou então baixando o seu preço para poder, de alguma forma, se colocar no mercado. Eu desenvolvi um método, não só para atendimento individual, eu desenvolvi um método para fechar as sessões, ao telefone, por WhatsApp, pessoalmente. Eu vou te dar dicas, perguntas específicas e como fechar uma sessão junto com o teu cliente. O cliente vai se dar conta de que ele precisa fechar essa sessão. Quinta-feira, mas você só vai entender o que vai acontecer na quinta-feira se você participar amanhã da mesma forma. O que aconteceu na infância não fica na infância. Na sexta-feira, na quarta e última aula, eu vou fazer uma demonstração de tudo isso que ao longo da semana eu estou falando em teoria, dando exemplos, contando a minha história. Eu vou demonstrar na sexta-feira, eu vou escolher, sortear um dos colegas que estiverem na sexta-feira e você vai ver como se faz um atendimento de alto impacto com profundidade e em uma sessão. Impacto, profundidade e em uma sessão. Você vai ver isso como acontece na sexta-feira. Então, vem comigo durante essas 4 noites. Eu vou te entregar todos esses materiais gratuitamente. 20 anos trabalhando, 25 anos estudando. Metade da minha vida, eu tenho 52 anos, metade da minha vida eu fiz isto que eu vou falar para você durante estes 4 encontros. Vamos lá. Eu vou compartilhar ferramentas e técnicas que vão tornar cada sessão junto ao seu cliente uma experiência de alto impacto. Imagine, numa sessão, na primeira sessão, você criar uma experiência onde emocionalmente o teu cliente fica tocado, fica impactado. Imagina a forma como o teu cliente, após essa sessão, vai sair, pensando na sessão, pensando em você e pensando nos resultados. Mas como é que a gente faz isso? Primeiro,
tem que provocar impacto, tem que sair da mente consciente e ir para a mente inconsciente, tem que sair da razão, da avaliação e ir para a emoção, tem que sair daqui e vir para cá, para a emoção. Ou seja, você sabe disso, você já deve ter participado de algum treinamento, de alguma vivência, onde você teve um impacto emocional. E, claro, estes treinamentos de alto impacto acontecem no sábado, no domingo, no final de semana inteiro. E aí você sai daquele treinamento, você sai daquela experiência impactado, desejando com força, motivado para mudar a sua vida. Como seria criar esta experiência para o seu cliente numa sessão durante 1 hora? Eu te garanto, é possível. A minha vida foi criando experiências para os meus clientes, testando o que funcionava e o que não funcionava. Mas, Marcos, esse impacto gera profundidade? Sim. Quando a gente aprende a se comunicar com a mente inconsciente do nosso cliente, a gente aprende a ir profundamente lá nas memórias, na história do nosso cliente, naquilo que limita ele. E você vai aprender mais sobre isso. Quando você gera impacto, quando você consegue ir profundamente nas questões do cliente, você consegue velocidade. E hoje o que as pessoas querem é respostas rápidas. Respostas rápidas. Ninguém mais aguenta ficar fazendo 15 sessões, 1 ano de terapia, 2 anos de terapia. Gente, é possível gerar impacto em cada encontro. Tenta olhar essa possibilidade de um outro jeito, de uma outra forma. Eu te garanto, eu vivo disso, eu construí o meu patrimônio fazendo exatamente isso, atendendo clientes, ensinando outros profissionais a atenderem cliente dessa forma. Muito bem. Se você não lembrar do impacto, da profundidade, da velocidade, lembre-se dessa expressão, VIP. Velocidade, impacto e profundidade. Imagina tornar as suas sessões VIP. Imagina tornar-se um profissional de atendimento individual VIP, com impacto, com profundidade e velocidade. Muito bem. Vamos aprender técnicas para fazer uma sessão de atendimento individual gerar resultado já na primeira sessão. É claro, nós vamos falar sobre marketing. Eu tenho formação em marketing, eu desenvolvi um mercado. Há 20 anos, em 1999, quando eu comecei a fazer atendimentos individuais, aqui no Brasil, e você se lembra onde você estava em 1999? Eu já iniciava os atendimentos individuais aqui no Brasil usando PNL e usando hipnose. Só que pouco se falava sobre atendimento individual naquela época. Ou se falava em consultoria, ou se falava em atendimentos através das psicoterapias. O coaching estava iniciando no Brasil, a PNL estava cambaleante aqui no Brasil. Então, nesse sentido, eu desbravei o mercado. E quando nós falamos em desbravar o mercado, a gente, de alguma forma, vai para um oceano azul. Nós estamos sozinhos. Nós fazemos aquilo que fazemos do nosso jeito, de um jeito único, que ninguém mais faz. Então, quando o cliente me olha, ele sabe que aquilo que eu faço, ninguém mais faz, do jeito como eu faço. E eu vou te ensinar a fazer isso. Por quê? Porque provavelmente, se você está com dificuldade no seu mercado, você está no oceano vermelho, você está se entredevorando junto aos seus colegas, junto aos seus concorrentes. E quando isso acontece, como é que a gente faz para ganhar mercado? Achando o preço, entregando sessões gratuitas para poder conquistar o cliente, entregando serviço, entregando isso, aquilo, para ver se a gente consegue chamar a atenção do cliente. Não, eu vivo de atendimentos individuais e vivo de indicação. 90% dos meus clientes, eu tenho controle disso, vem de indicação de um cliente que experimentou aquilo que eu faço numa sessão, indica outro, indica outro, indica outro. Você vai aprender a fazer isso. Muito bem. E, claro, eu adoro me comunicar com o meu cliente e fazer aquilo que a maioria chama de venda. Eu não faço uma venda, eu faço uma conversa, eu envolvo o meu cliente, ele acaba, de alguma forma, me ajudando a fechar o projeto e, quando ele me ajuda a fechar o projeto, fica muito difícil de ele dizer não para algo que ele contribuiu.
E é isso que eu faço. Eu envolvo o cliente nesse projeto e ele me ajuda a fechar. 90% de índice de fechamentos eu garanto a você a partir das nossas aulas. Muito bem. Chegou a hora de vender e fechar as suas sessões. Como? Eu vou te ensinar como obter informações chaves para, então, entrar na mente do cliente. Eu vou te ajudar a construir a solução com o cliente, como eu já falei, e eu vou te ajudar a fazer o fechamento. Fechamento é confiança. Todo ser humano compra um produto, todo ser humano adquire um serviço se ele se sentir confiante. E quando se fala de atendimento individual, estamos falando de one-to-one, um a um, ou seja, o cliente está ouvindo a minha voz e a minha voz vai gerar uma experiência de confiança nele. O cliente está lendo lá no WhatsApp as minhas frases, as minhas perguntas, e eu estou ajudando ele, através do texto, a criar uma experiência de confiança, para ele olhar para mim e dizer, é esse cara que eu quero. Fiquei curioso para ver como é que é a sessão desse cara. E será que esse cara entrega tudo que ele promete mesmo? Eu sei que os clientes, muitas vezes, duvidam, mas eles vêm, eles experimentam, e no final eles se entregam para mim, eles dizem, Marcos, esta experiência foi única. Nunca vivi algo tão parecido. Eu já fiz coaching, eu já trabalhei com psicólogo, passei por psiquiatra, já fiz de tudo. Esta experiência, Marcos, para mim, foi única. Eu vou, então, compartilhar com vocês, ao longo destes 4 encontros, essas 4 noites, estas dicas, essas ferramentas. E lá na última noite, é claro, o que eu vou fazer? Eu vou entregar para você uma demonstração. Eu vou entregar para você ao vivo, está ali escrito, ó, ao vivo, não é gravado, não, ao vivo você vai ver tudo isso que eu estou te dizendo acontecendo na última noite. Eu vou demonstrar. E talvez você seja uma pessoa que vai participar disso, você seja o beneficiado, sorteado, ou talvez você veja com seus próprios olhos o que vai acontecer nesta última noite. Muito bom. Então, esteja aqui conosco essa noite, se prepare para participar das próximas noites e tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou te entregar. Me cobra, pode me cobrar. Vamos lá, então. Eu quero só me apresentar aqui rapidamente e contar um pouco da minha história, porque você pode estar se perguntando assim, poxa, mas esse cara aí está falando, prometendo, e ele quer me engatar ao longo dessas 4 noites, será que vale a pena? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, em 2019, eu completei 20 anos de atendimentos individuais, tá bom? Foram aí cerca de 10 mil horas de atendimentos, 10 mil horas onde eu atendi pessoas. E de onde vem isso? Primeiro, durante 10 anos eu trabalhei com publicidade e propaganda. Eu fui publicitário e dono de agência. E na pós-graduação em marketing, eu conheci uma professora, isso lá nos anos 90, no início dos anos 90, eu conheci uma professora de marketing, psicóloga, que criou uma experiência em sala de aula muito bacana. Éramos cerca de 30 executivos fazendo aquele pós em marketing. E, claro, estávamos todos lá, a maioria daqueles executivos eram executivos de sucesso, extremamente racionais, cartesianos, né, analíticos, e daqui a pouco, naquele final de semana, aquela professora coloca todos nós a chorar, a se emocionar, mexe com as nossas emoções, e a gente começa a falar de quem nós somos, do nosso passado. E eu, de certa forma, me distanciei daquele grupo quando eu vi aquela catarse, tudo aquilo acontecendo, sendo de uma forma profissional, muito bem controlada pela professora, dou o nome, Suzy Fleury, eu vi que tinha algo diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu me aproximei dela e perguntei, professor, o que é isto, né? Que ferramenta é essa que a senhora está usando? E eu tinha, então, já ouvido a expressão, mas daquela forma tinha sido a primeira vez. Programação Neurolinguística, PNL. Ela me disse, estude e programação neurolinguística que você vai aprender a fazer isso. Num primeiro momento, eu resolvi estudar a programação neurolinguística e fui fazer o Practitioner, que é o curso de entrada
no mundo da PNL para aprender ferramentas e utilizar no mundo da publicidade, que na época era a minha profissão, o meu trabalho, e foi durante 10 anos. Eu estava muito interessado em tornar a comunicação dos meus clientes mais efetiva, a comunicação dos meus clientes com os clientes deles mais efetiva. Então, eu percebi na PNL ali um caminho para eu aprender isso. Só que eu sempre fui um profissional da publicidade muito tímido, muito introvertido. Para fazer isso que eu estou fazendo hoje aqui, gente, seria impossível, impensável, né? E na época eu tinha a missão, como diretor da escola e diretor de criação, de apresentar campanhas. Eu tinha essa missão. Só que eu não tinha condição nenhuma de fazer isso. E eu resolvi fazer o curso, então, de PNL e me submeti a uma sessão. Fiz uma sessão de PNL em sala de aula, numa demonstração, para trabalhar esse meu medo de falar em público, na época. Saí da sessão sem sentir muita mudança. Parecia que nada exatamente havia acontecido. Mas, na primeira oportunidade em que eu fui apresentar uma campanha, eu comecei a me perceber diferente, comparado às outras vezes. Nas outras vezes, 2 dias antes, eu já não dormia. Já me alimentava mal e chegava lá na apresentação da campanha com os nervos em frangalhos, destruído. E, certamente, né, obviamente, a apresentação saía péssima, péssima. E, mais uma vez, eu confirmava, isto não é para mim. Apresentar, falar em público, isso não é para mim. Mas eu me submeti àquela sessão. Saindo da sessão, eu tive a oportunidade, 2, 3 dias depois, de apresentar uma campanha para um cliente. Comecei a me perceber de um jeito diferente. Comecei a me perceber mais tranquilo, dormindo melhor. No dia da apresentação, eu estava tranquilo. Não foi, assim, uma grande apresentação. Não me tornei, de uma hora para outra, um grande comunicador, mas eu me percebi conectado com o momento, conseguindo olhar para as pessoas, conseguindo respirar e falar. E até me divertir. Ali eu percebi, alguma coisa mudou dentro de mim. Algum estado emocional, alguma chave aqui mudou, se ligou, que fez algo diferente nos meus estados emocionais e, portanto, nos meus comportamentos. Isto me chamou mais atenção ainda para a PNL como mudança pessoal. E isso começou a me entusiasmar. Eu resolvi, então, fazer a formação da continuidade. Fui fazer o Master Practitioner, me tornei trainer e, como treinador de PNL, eu criei dentro da agência um departamento de treinamento. Nenhuma agência no Brasil de publicidade tem um departamento de treinamento, mas eu criei. Por quê? Porque eu queria dar treinamento de vendas usando PNL, hipnose, eu queria dar treinamento de liderança, eu queria dar treinamento de resolução de conflitos usando PNL e hipnose. E fui. E a partir daí, eu percebi o seguinte, eu percebi que nessas experiências, não só eu estava entregando essas técnicas, PNL, hipnose, como eu estava, então, produzindo mudança na vida dessas pessoas. E as pessoas, os meus clientes e os funcionários dos meus clientes começaram a me dar feedback sobre as mudanças que eles estavam percebendo na vida deles. E eu pensei, é isso que eu quero para a minha vida. É esse tipo de feedback que eu quero para a minha vida. É esse tipo de resultado que eu quero para a minha vida. Ou seja, eu não só estudei a PNL para melhorar a publicidade e propaganda da minha agência, mas ela me chamou de alguma forma para a minha missão de vida, que é o que eu faço até hoje e faço há mais de 20 anos. E nessa trajetória eu tive grandes mestres que eu acredito que você conheça no mundo da PNL e da hipnose. Eu imagino que você conheça Robert Dilts e Judith Delosier. O meu primeiro mestre foi aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, onde eu comecei a estudar. Eu estou aqui hoje na cidade de Gramado, então eu comecei a estudar PNL com o Nelson Spritzer. Depois eu dei continuidade à minha formação com Robert Dilts, hoje provavelmente o principal treinador mundial de PNL, o cara que escreveu mais de 30 livros sobre o tema,
sobre as mais diversas aplicações de programação neurolinguística e hipnose, junto com a mestra Judith Delosier, que já veio ao Brasil, trouxemos ela ao Brasil em 2012. Estudei hipnose com o discípulo dileto de Milton Erickson, Jeffrey Zeig, com quem o Milton Erickson compartilhou durante muitos anos. Milton Erickson, a grande referência mundial da hipnose, assim como o outro discípulo, Stephen Paul Adler, com quem eu estudei. E, claro, durante 5 temporadas, 5 anos seguidos, eu estudei com Richard Bandler, um dos criadores da PNL. Estudei com ele em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e também em Londres, onde, em Londres, eu refiz o Practitioner e o Master Practitioner. Lá na universidade, pessoal, com Robert Dilts e a Judith, eu refiz Practitioner, refiz Master, refiz o Trainer e me formei Master Trainer. Hoje, eu sou o único brasileiro com a formação completa pela universidade. Me tornei, a convite deles, um afiliado e autorizado a utilizar todo o material sobre PNL e hipnose que eles desenvolveram lá na universidade. Então, aqui estão alguns dos meus mestres que eu gosto de honrar, eu gosto de prestar homenagem, porque os mestres são sempre muito, muito importantes na nossa trajetória. E os grandes mestres da minha vida foram os meus clientes. Como eu falei para vocês, já são mais de 10 mil horas de atendimentos individuais, perfazendo aí mais de 8 mil clientes, 15 mil treinandos das mais diversas áreas. E todos eles me proporcionaram muito, muito conhecimento, muita informação do que funciona e, principalmente, o que não funciona. Eu testei, retestei e aprendi sobre PNL e hipnose, tão somente PNL e hipnose, o que funciona e o que não funciona. E os meus mestres me ensinaram o seguinte sobre PNL e hipnose. Primeira coisa, fundamental, aprenda a se comunicar com a mente inconsciente. Aprenda a se comunicar com a mente inconsciente. Existem muitos métodos, muitos processos de mudança pessoal que se utilizam tão somente da mente consciente. Ou seja, falam, explicam, fazem um cliente pensar numa meta, numa mudança, de forma racional. E nós sabemos que o ser humano muda, decide do ponto de vista emocional. Eu demorei muito, muito tempo para aprender isso. Errei muito, achando que, tendo a ferramenta, tendo a técnica, a mudança por si só aconteceria. E não. Eu me dei conta que, acima de tudo, eu era um comunicador e eu precisava aprender a me comunicar com a mente inconsciente. Se tem um conceito que eu quero que você saia nesta noite aprenda a se comunicar com a mente inconsciente dos seus clientes, tá bom? E o que eu aprendi com os meus mestres, além disso? Que era necessário, fundamental, junto ao cliente, definir um desejo. Mas um desejo em condições, porque as pessoas falam o que querem, as pessoas pensam o que querem, mas do ponto de vista emocional inconsciente, elas não têm a energia que leva à ação. Então, eu desenvolvi técnicas, ferramentas que ajudam os clientes a se conectarem com o seu desejo mais íntimo, mais forte, mais poderoso, o desejo que leva à ação. E também fundamental além do desejo, além de eu saber e querer aquilo que eu estou dizendo que eu quero, eu preciso ter uma estratégia mental que me guie até a ação. Afinal de contas, todas as principais atitudes e comportamentos são guiados pela minha mente inconsciente, né? Tudo isso que eu estou falando aqui para você, tudo isso que eu preparei para falar, por mais que eu tenha preparado, neste exato momento, quem está comandando a minha respiração, a minha fala, o meu pensamento, a articulação das palavras, é a minha mente inconsciente. Ela que me comanda. Ela que me dá um estado emocional em condições de falar o que eu estou falando.
Eu poderia ter o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, mas não o estado emocional apropriado nesse momento para poder me expressar. Eu poderia estar nervoso, ansioso, inseguro e com dificuldade de me expressar. Não, eu consigo ao mesmo tempo estar equilibrado, motivado, com energia para passar para você o que eu quero passar. Isto tudo é estratégia mental que a PNL nos ensina. A questão é, basta o desejo e basta o como, a estratégia mental? Infelizmente, não. A duras penas eu aprendi que não. E eu vou dizer para vocês aqui, eu quase desisti da minha carreira de atendimento individual exatamente por focar no desejo, ajudar o meu cliente a ter uma estratégia mental, e aí eu não via movimento do meu cliente. Muitas vezes o cliente me dava um feedback do tipo, Marcos, adorei a sessão, quero voltar, só que o resultado não veio. Ou o resultado não veio do jeito como a gente tinha planejado. Ou o resultado veio num nível 5, mas eu estava necessitando um resultado num nível 10. E aí eu começava a me perguntar, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou usando todas as técnicas, eu conheço todo o manual da PNL e da hipnose. Eu estudei com os grandes mestres. O que eu estou fazendo de errado? E fui tentando aqui, tentando acolá, e não conseguindo ir adiante, eu quase desisti. Eu não sei quanto a você, mas eu imagino que em algum momento você também possa ter passado por alguma situação parecida, onde você ficou ali estaqueado, parado, travado nas sessões, vendo o seu cliente querendo te contratar, mas você percebendo que não havia evolução no seu trabalho, no seu processo. Pois bem, essa é uma das grandes dores que coaches e psicoterapeutas, terapeutas de um modo geral, trazem para mim, nos seus atendimentos individuais, quando eu vou atendê-los, ou em processos de mentoria, quando eu vou ajudá-los com os seus métodos, com o seu produto. O que mudou na minha vida? E isso que eu quero aqui compartilhar com vocês. Mais uma vez, eu preciso agradecer aos meus mais de 8.000 clientes. Eles me ajudaram nesse processo de mudança. Aconteceu várias vezes, e várias vezes eu ignorei ou eu até interrompi a sessão. Aconteceu o quê, Marcos? Eu vou te dizer. Imagina a seguinte cena, eu na frente do cliente, ele acessando alguma memória, acessando a sua limitação, acessando uma dor, uma dificuldade, o seu problema, e daqui a pouco ele começa a se curvar, daqui a pouco ele começa a baixar a cabeça, daqui a pouco ele começa a chorar copiosamente. E naquele momento, como eu falei para vocês, muitas vezes eu interrompia a sessão, mas teve um dia que me veio um insight, uma luz, né? uma voz que disse, continua, pergunta para ele, que idade você tem? E foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Que idade você tem? E o cliente chorando entre lágrimas, conseguiu falar para mim com uma voz de criança. Eu tenho 7 anos. 7 anos. E aquilo, gente, para mim, foi muito diferente. Eu não tinha imaginado que isso pudesse acontecer. Aquele adulto que entrara na minha sala há meia hora, sentado na minha frente, senhor de si, confiante, todo-poderoso, daqui a pouco tinha se tornado uma criança, tinha virado uma criança. E eu comecei a explorar os medos dessa criança, as intenções dessa criança. E percebi que este adulto não estava conseguindo fazer o que ele queria fazer, o que ele tinha se proposto a fazer, porque ele não estava recebendo a permissão, a autorização para agir. E quem não estava dando autorização? Aquela criança. Aquela criança ali dentro, aquele menino ou aquela menina dentro daquele adulto é que não estava autorizando, apesar do desejo e apesar desse cliente saber como fazer. Faltava permissão para que a mudança acontecesse. Esta variável, a da permissão, mudou a minha carreira. Total. A partir daí, eu comecei a acolher estas crianças
que estavam dentro desses adultos. Eu comecei a me comunicar com elas. Eu comecei a negociar com essas crianças. Eu comecei a ajudá-las a crescer e a se alinhar junto a esse adulto. Quem me ensinou? Os meus clientes. E, claro, eu, durante todos esses 25 anos, testando ferramentas, testando técnicas de PNL e hipnose, testando, errando e aprendendo, gente. É isso, faz parte. E eu vou dizer para vocês, eu quase desisti. E quem conseguiu me manter na linha? Os meus próprios clientes. A vontade dos meus clientes, o desejo dos meus clientes, os feedbacks dos meus clientes, tudo isso me deu muita força para eu continuar na minha missão e não desistir. E conseguir tudo que eu consegui até hoje, do ponto de vista pessoal, profissional, de patrimônio. Eu honro os meus clientes. Eu ainda vou construir uma estátua simbolizando os meus clientes, porque tudo que eu conquistei, tudo que mudou na minha vida, eu devo a eles. Devo ao meu trabalho, ao meu empenho, à minha persistência. Quantas pessoas poderiam ter descoberto o que eu descobri, não descobriram, ok. Né? E eu consegui, de forma persistente, com garra, me manter nessas 10.000 horas. Agora, eu não posso deixar de agradecer aos meus clientes. Sempre procure aprender com seus clientes. E aí eles foram me ajudando a aperfeiçoar o modelo, esse modelo que hoje nós chamamos de comunicação generativa. Quando a gente fala da criança interior, nós estamos falando de identidade. Ou seja, eu tenho uma identidade. Qual identidade? Eu sou brasileiro, eu sou gaúcho, eu sou comunicador generativo, eu sou diretor da escola. Eu tenho várias identidades na minha vida. Muito bem. Agora, muitas vezes essas identidades podem entrar em conflito. Por exemplo, eu tenho a identidade de esposo, eu sou casado, e essa identidade de esposo pode querer, num final de semana, querer ficar com a minha esposa, mas a identidade de profissional pode dizer assim, não, cara, vamos trabalhar, porque tem um pessoal te esperando lá, tem uma turma te esperando. E aí eu começo a ter conflitos de identidade. Sabe como acontece quando uma parte te chama aqui e a outra parte te chama ali? Pois é, esses conflitos acontecem na nossa experiência subjetiva, no nosso inconsciente. Pois, a partir daí, quando a gente começa a trabalhar com o inconsciente dos nossos clientes, nós começamos a nos dar conta de que existem diversas identidades dentro de nós e que nós precisamos colocá-las em equilíbrio, alinhadas, para que a gente fique em paz, emocionalmente equilibrado e em condições de tomar uma decisão. A partir daí, quando nós percebemos essas identidades, verificamos que muitas dessas identidades, elas têm idade. Elas podem ter 3 anos, 5 anos, 10 anos. Eu já atendi clientes, por exemplo, que resgataram uma identidade que estava lá na barriga da mãe, na vida intrauterina. Ou seja, quando o sistema nervoso está se desenvolvendo, o feto, o bebê, já começa a ter experiências e começa ali criar memórias. Então, nesse momento, quando a gente trabalha com essas ferramentas de PNL e de hipnose, a gente se dá conta de que existem muitas identidades e muitas delas foram criadas na infância. São frutos dos nossos aprendizados na infância. Como eu vou ajudar esse cliente a mudar, então? Quando eu ajudo esta criança que está impedindo ele de fazer o que ele quer fazer. Quero mudar de carreira, o meu cliente quer mudar de carreira. Durante 10, 20 anos ele trabalhou numa determinada empresa. Agora ele quer abrir o seu negócio, por exemplo, ou trabalhar com desenvolvimento pessoal. Enfim, você já deve ter enfrentado isso ou atendido algum cliente com essa necessidade. O que vem na mente do cliente? Medo do desconhecido. Como vai ser essa nova carreira, essa nova profissão, esse novo mercado? Acontece que nós sabemos que um adulto que estuda, que se prepara, tem todas as condições para produzir bons resultados. Vai passar por dificuldades? Vai errar? Vai, mas vai sobreviver. Mas esse cliente está travado, ele não está indo adiante, ele não está querendo fazer a mudança. E quem não quer
deixá-lo fazer essa mudança. A criança interior, aquela criança que está lá dentro dele e que não quer amadurecer e que tem medo. Por que tem medo? Porque essa criança, representada por essa memória de infância, experimentou na infância fome, viu o tio falir, viu o pai que passava por dificuldade financeira. E essa criança agora diz para esse adulto que está querendo fazer a mudança, que sabe como fazer a mudança, dizendo para ele, não vou te permitir, porque existe um risco de você viver aquilo que você viu os seus pais, os seus tios, os seus professores, enfim, seja quem foram os modelos, não importa, viverem o que viveram. Nesse momento, quando você ajuda o seu cliente a resgatar essa criança, ajudar essa criança a crescer e a amadurecer e se alinhar à identidade de adulto, é a mais profunda e impactante mudança que um ser humano pode experimentar. Eu te garanto isso. E na sexta-feira, na última aula, eu vou fazer uma sessão completa para você ver isso acontecer ao vivo, tá bom? Quando eu falo de identidade, eu tenho que recorrer ao Robert Dilts, o diretor lá da Universidade da PNL, em Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos. Ele organizou esse modelo chamado modelo de níveis lógicos ou modelo níveis neurológicos. Esse modelo nos diz o seguinte: os nossos clientes, eles querem mudar resultados. Resultados do ponto de vista de saúde, sim, nós podemos ajudar as pessoas no nível de saúde, nós podemos ajudar as pessoas a melhorar a forma como elas lidam com o dinheiro, nós podemos ajudar as pessoas a melhorar nos seus relacionamentos, na sua comunicação, na sua convivência, na sua carreira, enfim, mudar resultados em diversas áreas. Depende muito das atitudes, dos comportamentos, ou seja, o que a pessoa faz ou deixa de fazer para gerar aquele resultado. A pergunta é, o que gera comportamento? Muitos métodos de intervenção pessoal, de atendimento individual, trabalham muito no nível de comportamento. Mas o que faz um ser humano ter determinado comportamento é uma capacidade ou um estado emocional. Como eu falei para você, eu só consigo fazer o que eu estou fazendo aqui, dizer o que eu estou dizendo, que são os comportamentos nesse momento. Por quê? Porque eu consigo acessar motivação, tranquilidade, confiança para me comunicar. Eu só consigo usar as técnicas, as ferramentas junto aos meus clientes porque naquele momento eu acesso um estado emocional que me permite usar o meu inconsciente, o meu cérebro da melhor forma para fazer as melhores perguntas, para dar os melhores comandos e criar essa experiência que eu crio junto aos meus clientes. E eu consigo acessar esses estados emocionais por modelos mentais, que aqui a gente vai dar o nome de crenças. O que são crenças? Crenças são modelos, são estratégias, são aprendizados. Crenças de merecimento, crenças de possibilidade e crenças de capacidade. E o que determinam as minhas crenças, sejam elas de merecimento, sejam elas de possibilidade, de capacidade? A identidade. Portanto, se naquele momento, aquele cliente que quer fazer uma mudança de carreira, ele está acessando uma identidade de criança, ele vai acessar as crenças de uma criança, ele vai acessar os estados emocionais de uma criança. O que nós precisamos fazer? Ajudar os nossos clientes a alinhar todas as identidades dentro deles numa só identidade madura, equilibrada e adequada àquele momento, àquele desejo, àquele objetivo. A identidade é uma crença sobre quem eu sou naquele momento. E existe um último nível que fala o Robert Dilts, que é o nível do universo, que também é uma crença de quem mais eu sou, quem eu acredito que está acima de mim, acima da minha identidade como ser humano, como coach, como trainer, como comunicador generativo, seja como for. Quem sou eu além de mim? Na comunicação generativa, nós fazemos um alinhamento entre o universo, identidade, crenças, capacidades, comportamentos, e o resultado é consequência desse alinhamento. Quando essas áreas estão desalinhadas, o cliente começa a entrar em conflito, começa a entrar em perturbação emocional,
começa, de alguma forma, até se sentir dividido, incapaz de tomar uma atitude. Fez sentido isso para você? Pense bem nisso, se no que você hoje está fazendo está alinhado com as suas crenças, com as suas capacidades e com os comportamentos que você quer adotar. E principalmente, e obviamente, com os resultados que você deseja. Quando nós falamos em nível de identidade, é inevitável que a gente fale desse conflito entre a identidade do adulto e a identidade da criança. E essas duas identidades nos dizem que um adulto ele pode desejar o que ele deseja, um adulto ele pode até saber como fazer, mas se ele não tiver a permissão da criança, se ele não tiver a permissão dessa identidade, dessa memória, ele não vai conseguir colocar em prática o seu plano. Então, uma frase que eu utilizo é: o que aconteceu na infância não fica na infância. Nós trazemos para a nossa fase adulta as nossas memórias. Principalmente nos momentos mais desafiadores da nossa vida, são os momentos em que essas crianças aparecem. Nós precisamos tratá-las, nós precisamos resgatá-las, nós precisamos ajudá-las a crescer e a se alinhar a quem de fato nós somos, como adultos, como homens, mulheres, pessoas, profissionais que têm desejo, têm sonhos e querem fazer o que querem fazer. Mas lembre-se, o que aconteceu na sua infância não ficou na infância. Você traz, o seu cliente traz para os dias de hoje. Como é que isso acontece? Eu, como um adulto, eu tenho lá os meus planos, os meus sonhos, as minhas metas. E eu vou realizar esses planos, esses sonhos, essas metas, muito de acordo com os modelos mentais. Eu só consigo olhar para frente e construir os meus planos baseados nas minhas crenças, nos meus valores. Mas as minhas crenças de hoje, os meus valores, as principais crenças, os principais valores, vêm de onde? Vêm dos aprendizados lá na infância. Lá na infância eu aprendi tudo o que eu aprendi sobre dinheiro, sobre sexo, sobre amor, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre o que fazer da minha vida, o certo ou errado. Se eu não atualizar esses modelos, essas crenças, eu serei um adulto que insiste em tomar decisões e fazer mudanças baseadas nesses aprendizados. Eu preciso fazer uma atualização do meu modelo mental, de acordo com o meu momento. Senão, vai ter conflito de identidades. Será que isso funciona mesmo? Eu vou colocar para vocês aqui alguns depoimentos e eu quero que você perceba, preste bem atenção nesses depoimentos. Eu vou colocar 3 depoimentos e todos eles falam de experiências da infância, de como esses modelos mentais adultos foram, de alguma forma, sofreram interferência das crenças da fase infantil. Nils, olha só, nós estamos aqui nesta semana do Trainer da Escola Livre e uma das surpresas muito gratificantes para mim foi te ouvir sobre a tua experiência com a PNL em 2011. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi essa história para você. Ok, Marcos, eu vim assim de uma criança que nasceu com um problema na pele, era uma dermatite de contato, só que a gente veio saber o que era já 20 anos depois, porque naquela época era muito difícil, assim, a medicina se tratava diferente, tratava com produtos antibactericida, etc, e não era nada disso. Então, eu trouxe para mim uma culpa muito grande, depois de adulta, vendo o sofrimento dos meus pais, porque quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe me relatava que eu não tinha como me colocar roupinhas, porque tinha aquela... dava assim uma inflamação e ficava todo enferidado mesmo, né? Então, eu carreguei uma culpa, porque imagina um casal com uma criança naquela situação, o quanto não sofreram com essa criança, né? E isso foi indo quando eu tinha 20 anos, ainda eu estava nesse sofrimento,
porque realmente foi um sofrimento para a família inteira, e foi melhorando de acordo que a medicina apontava melhores recursos e tal, mas aquilo persistia, continuava. Então, veja bem, eu com mais de 50 anos, em 2011, é que eu conheci a PNL. Achei aquilo extremamente interessante, e conheci você, a Escola Livre, e fui fazer um curso de practitioner. E então, no desenvolvimento do estudo, nas práticas, você me presenteou com uma técnica. E eu não lembro bem o nome da técnica, mas dentro do contexto. Então, você, em 8 minutos de fala comigo, eu me senti mesmo, tive contato com a minha essência, com as minhas crenças e tal. Aí, bom, passou. Eu fiquei assim, meio sem ter certeza do que ia acontecer, mas por incrível que pareça, dentro de 2 dias, eu já não tinha mais aquela coceira, aquele incômodo. Com uns 4 dias, eu senti que a minha pele já estava restabelecendo, já estava se formando. Com 1 semana, sumiu. Olha como eu estou. Nunca mais, né? Hoje eu uso assim, os mesmos produtos de limpeza que eu usava. Você pode estar se perguntando assim, mas Marcos, tudo isso que você está falando, eu não quero atender pessoas que tenham doenças de pele, dermatite de contato. Eu só quero que você entenda que tudo que eu estou colocando aqui, eu trabalho, vai te ajudar a trabalhar na experiência subjetiva, na mente inconsciente. Como a mente inconsciente reage, processa a informação e gera comportamento, isso é uma outra coisa. Nós estamos falando de mudar o inconsciente, mudar a história que as pessoas contam para elas mesmas, para mudar comportamento. No caso, o comportamento aqui se manifestava na pele. Mas olha só esse depoimento. Oi, Marcos. Oi, pessoal da Comunicação Generativa. Eu quis muito gravar esse vídeo para poder compartilhar com vocês as experiências que eu venho tendo no trânsito. Porque quando eu fiz o Practitioner e eu passei por uma prática numa das nossas aulas com o Marcos, era impensável para mim pegar o carro e pegar uma freeway, por exemplo. Era impensável. E aí, quando ele sugere que algum dos alunos que tem algo que esteja limitando vem à frente, e eu fui naquele dia, eu tinha uma coisa que eu queria fazer, que era vir na aula daqui a 2 semanas, era assim. Eu não ia conseguir vir, porque o meu marido não ia poder me trazer, mas eu queria ir na aula, então eu tinha um estado desejado muito forte, e eu ia precisar pegar o carro e ir. E aí, então, quando a gente começa a trabalhar, eu acesso um estado de medo, eu me lembro que eu me sentia perdida. Esse era o sentido, assim, eu pegava o carro e me sentia perdida. E quando a gente acessa a minha memória de infância, a gente acessa um momento meu em torno de uns, acho que 6 ou 7 anos, perdida dentro de um supermercado. Eu lembro, depois eu lembrei disso, lógico, eu lembro que quando eu acessei a experiência, eu entrava nos corredores e eu entrava e saía, entrava e saía, e entrava e saía, e não encontrava meus pais. Eu entrava e saía. E essa era isso que eu experimentava quando eu imaginava que eu ia entrar dentro do carro e teria que pegar a freeway para ir para algum lugar. Que eu ia entrar e sair e não ia encontrar o lugar. Então a gente acessa, mas o mais lindo de tudo, o mais bacana, assim, da experiência da comunicação generativa na minha vida foi quando eu acessei o meu melhor estado, que era de Mulher Maravilha. Essa mulher que consegue tudo. E fui resgatar essa criança. Ali foi demais, foi um momento muito especial e eu resgato, eu trago ela comigo e aí eu venho para San Diego, onde aqui tudo é freeway, aqui é tudo freeway. E hoje eu quis passar por essa experiência e poder relatar para vocês que pela primeira vez eu peguei o carro, coloquei no Google Maps em inglês, o meu inglês não é muito bom, então eu botei em inglês, eu peguei os meus filhos,
E viemos conversando e viemos para um parque de skate que tem aqui. Sensacional. Acabei de chegar e eu tô realizada. Marcos, muito obrigada de novo. Eu sou grata pela tua vida, porque eu alcancei a liberdade, podendo dirigir por qualquer lugar aonde eu resolva estar. Eu pego o carro e saio. Obrigada, Comunicação Generativa. Obrigada, Marcos, Escola Livre. E que todo mundo consiga se beneficiar dessa comunicação que gera resultados. Um beijo, um beijo. Percebam, pessoal, ela está falando agora de um outro comportamento, de uma outra limitação. Mas, acima de tudo, eu quero que vocês percebam como as pessoas elas criam as suas próprias prisões. E não é à toa que a gente deu o nome da escola de Escola Livre. Não é à toa que a gente fala sobre libertar as pessoas, para que elas possam receber a permissão dessas crianças que ficaram lá na infância. E essa moça que acabou de falar sobre a dificuldade que ela tinha de dirigir em estradas, né, nas freeways, ela mostra isso, que ela era uma adulta que sabia dirigir, tinha carteira, tinha carro, tinha desejo, toda a condição. Mas tinha uma criança lá que dizia, você vai se perder, você vai se perder. E o que eu precisei fazer? Encontrar essa criança, encontrar essa memória, resgatar, fazer essa criança crescer, evoluir e se alinhar à identidade daquela mulher adulta, de acordo com os desejos daquela mulher. Daiane, então nós estávamos conversando sobre a tua experiência, né? Tu tiveste uma experiência de aplicação de uma técnica dentro de sala de aula e a partir dali tu começou a observar, perceber algumas mudanças importantes na tua vida. Então vou te pedir a gentileza de compartilhar essas mudanças que acredito eu que possam inspirar outras pessoas também a quererem buscar essas mudanças. O que tu pode dizer, o que tu experimentou a partir daí? Bom, a palavra que me vem é liberdade, porque a partir daí eu voltei a viver. Até então eu tinha dores constantes, acordava com dor, ia dormir com dor, tomava muita medicação forte, cheguei a tomar morfina todos os dias durante um período, até que eu desisti, porque eu tinha corpo ou eu tinha cabeça. Então eu já não era muito adepta à medicação e a partir dali eu parei. A única medicação que eu tomei posterior a isso foi uma vez e outra relaxante muscular. Certo. Que foram os momentos que eu resolvi não criar contato com a dor e só relaxar mesmo. Legal. Mas fora isso eu não tive mais. Certo. Fora os ganhos óbvios, né, de quem se livra da dor, eu vejo muitas vezes, eu me deparo muitas vezes com pessoas que, estando com dor, elas não conseguem imaginar a sua vida sem a dor. E aí eu te pergunto, então, como é a vida, né, sem dor? Como é a vida podendo fazer escolhas diferentes daquelas que você fazia? É muito melhor, é muito mais leve, é muito mais tranquila. E hoje, mediante o que tu fizeste em meu favor com as técnicas, hoje eu consigo e quero fazer isso por outras pessoas. Perfeito. Isso mexeu até na tua missão de vida. Mexeu. Hoje eu vou atrás de pessoas com dor ou pessoas que precisam de bronca. É comum isso, né? Quando a gente passa por uma experiência de impacto, uma experiência profunda de mudança, a gente começa a pensar como outras pessoas poderiam se beneficiar com isso. Como outras pessoas que a gente ama poderiam se beneficiar por isso, né? É nesse momento que a gente precisa se dar conta de que é possível, sim, a gente provocar mudanças profundas e criar experiências de liberdade para as pessoas. Esse método que eu estou falando para você aqui, que é a comunicação generativa, parte do princípio que os aprendizados, eles exigem aprender um novo comportamento, aprender uma nova forma de agir, mais de acordo com a identidade da pessoa, requer alguns cuidados. Por quê? Porque a grande missão do cérebro é a sobrevivência. De alguma forma, essas estruturas mais primitivas, infantis, né, essas memórias, quando percebem que aquilo que o cliente deseja fazer gera algum risco, isto acende liga um alarme, né? Acende um sinal amarelo. Cuidado,
cuidado com a sobrevivência. Por isso, há uma tendência do cérebro não querer aprender algo novo. Por quê? Aprender algo novo requer energia. Por isso, eu preciso, de alguma forma, convencer essas partes da mente do meu cliente de que vai ser divertido, de que vai ter relevância, de que vai ter importância, muitos ganhos esse novo comportamento. Aí sim, eu consigo criar um novo jeito. Por quê? Porque há uma tendência do cérebro querer usar tudo aquilo que já foi aprendido. É uma tendência natural. A neurociência nos ajuda nesse sentido, a entender como o ser humano aprende. A emoção interfere no processo de retenção de informação. É preciso motivação para aprender. A atenção é fundamental na aprendizagem. O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida, desde que o meio desafie o cérebro. Ou seja, é necessário criar uma experiência instigante, estimulante, para que então o cérebro queira aprender um novo comportamento. Sabemos, por exemplo, com base em evidências neurocientíficas, que há uma correlação entre um ambiente rico, ou seja, estimulante, e o aumento das sinapses, conexões entre as células cerebrais. Os pesquisadores Larry Cahill e James McGuff, na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, publicaram nos anos 90 os resultados de estudos em que foram mostradas duas séries de imagens das pessoas. Uma série de imagem tinha um caráter emocional e a outra série de imagem um caráter mais neutro. O grupo que teve uma recordação maior das imagens, ou seja, criou novas memórias, foi o grupo em contato com as imagens mais emotivas. Por meio de um tomógrafo, foi observada a relação entre a ativação da amígdala, parte importante do sistema emotivo do cérebro, ou seja, parte do sistema das emoções, e o processo de formação de memória. Quanto mais emoção contém um determinado evento, mais ele será gravado no cérebro. Portanto, se você quer ajudar os seus clientes a criarem novas memórias e diferentes comportamentos, aprendendo diferentes comportamentos, é preciso criar uma experiência de alto impacto emocional. Do contrário, o cérebro não vai se mover e vai querer fazer o que sempre fez. Como gerar um novo aprendizado, um novo comportamento mental? Primeiro, gerar impacto emocional para mobilizar o cérebro. A sua comunicação precisa ter impacto, precisa ter estímulo, precisa falar com o inconsciente. Você precisa acessar as memórias que estão impedindo o cliente de fazer diferente. Sempre vai ter uma briga em relação àquilo que o cliente já aprendeu e sabe fazer em relação àquilo que ele quer fazer de novo e que provavelmente vai exigir uma estratégia diferente. E, por fim, faça isso rápido, de forma consistente. Por que rápido? Porque o cérebro, quando ele vai para o racional, ele se torna reativo. Quando ele vai para o racional, ele se torna analítico. E, ao invés de agir, ele começa a pensar. E nós sabemos que a mudança está na ação e não no pensamento. Quando você usa a combinação de PNL e hipnose, você vai criar esse impacto. Por quê? Porque a PNL ela estimula o cérebro das mais diversas formas. E nesse momento em que o cérebro está estimulado, e muitas vezes até criando uma confusão, entra a hipnose. A hipnose ela vai profundamente lá nas memórias que impedem a pessoa de mudar, de evoluir, de se libertar da sua limitação. E tudo isso pode ser feito de uma forma rápida. Lembra o nosso VIP? VIP? Pois é, o nosso VIP é isso, velocidade, impacto e profundidade. Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui no final da nossa aula de hoje. Eu quero deixar com vocês um resumo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. E o resumo de hoje é o seguinte: tenha em mente que existem dois mundos, o mundo da mente consciente e o mundo da mente inconsciente. Aquilo que limita os nossos clientes está lá no inconsciente. Aprenda a se comunicar com a mente inconsciente. Aprenda como o cérebro aprende. O cérebro aprende quando ele é mobilizado, quando ele é estimulado, quando, de alguma forma, o ambiente, a comunicação
liga os canais sensoriais, faz a pessoa ver, ouvir e sentir. Aí o cérebro começa, então, a criar estruturas, novas sinapses para aprender novos comportamentos. E tudo isso você pode fazer se tornando um comunicador, uma comunicadora efetiva, ou seja, que mobiliza o cérebro, que vai nas profundezas do inconsciente e consegue fazer isso tudo de uma forma rápida. Ok? Gostou da aula de hoje? Então te prepara para a aula de amanhã, porque amanhã nós vamos falar especificamente como potencializar as suas sessões. Eu vou falar das sessões propriamente dita, eu vou falar de cada parte da sessão em que você pode melhorar. Eu vou te dar ferramentas e técnicas. Vou compartilhar ferramentas e técnicas que vão tornar cada sessão junto ao seu cliente uma experiência de alto impacto. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ficar comigo aqui até o final e eu espero você amanhã, terça-feira, às 20 horas, para a nossa aula 2. Prepare-se, porque eu estou preparado e te garanto, a aula vai ser muito legal. Valeu, até amanhã!